com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam as lições bíblicas, assistam a esta pré-aula e acessem o site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio toda semana a respeito da lição da faixa etária dos adultos. E além da lição da faixa etária dos adultos, nós também disponibilizamos textos de aula, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, o irmão pode também postar na sala dos professores do portal Escola Dominical as suas dúvidas que serão respondidas. Nós não respondemos perguntas aqui nos comentários do nosso canal do YouTube. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, que são sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e ainda angariará informações a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana, o senhor é nosso convidado. O irmão, a irmã são nossos convidados. A reunião é aberta a todos quantos queiram aprender a palavra de Deus. A reunião se faz no Templo Velho da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos num trimestre bíblico estudando o livro de Jó. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, o lamento de Jó. Nós vimos na aula passada a situação dramática em que estava o patriarca. Chaguento, desprezado pela própria esposa, que queria a sua morte. Jó era o símbolo da própria maldição. Ele estava numa situação terrível, perdera todo o seu patrimônio, perdera os seus filhos, agora era desprezado pela sua mulher, que desejava a sua morte, e estava sem saúde, chaguento, completamente deformado, com sua alma abalada, sua psique perturbada. E agora nós vamos continuando neste segundo bloco, onde nós vemos a figura de Jó. Vamos hoje falar sobre o seu lamento. O que é um lamento? O que significa a palavra lamento? Lamento, no dicionário Wise da língua portuguesa, significa choro, pranto, né? Ele quer dizer exprimir-se por meios de lamentos, chorar com lamúrias. Na Bíblia,
nós temos um exemplo clássico de lamento, de lamentação, no livro de Lamentações de Jeremias, quando o profeta chora pela tragédia de Jerusalém, depois da destruição de Jerusalém. Diz a tradição que ele sobe ao Monte das Oliveiras e ali ele, vendo a cidade sendo queimada, pegando fogo, completamente destruída, ele chora, ele lamenta. É o livro de Lamentações de Jeremias. Jó também vai lamentar, vai chorar a sua situação. Em primeiro lugar, devemos observar que, com toda a prova, Jó, ele não pecou. É o que diz o texto bíblico textualmente. No capítulo 1, versículo 22, o texto diz assim: logo após a primeira série de provações em que Jó perdeu o seu patrimônio e a sua família, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E no capítulo 2, no versículo 10, quando ele é desafiado pela sua esposa, agora na segunda parte da provação, quando lhe é atingida a saúde, tanto física quanto mental, Jó diz assim: mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, os irmãos, observem que Jó não pecou, ele não blasfemou de Deus, ele não atribuiu a Deus a culpa pelo que estava acontecendo. Ele aceitou resignadamente todo aquele sofrimento. Ele entendeu, ele não sabia porquê daquilo, mas ele sabia que Deus era soberano. E se Deus era soberano, aquilo que Deus lhe havia dado poderia lhe tomar. Jó compreendeu que a sua situação era da vontade de Deus. Ele não sabia por quê, mas ele sabia que Deus poderia sim fazer o que havia feito, ou permitido que se fizesse o que foi feito. Jó, ele não pecou, ele não ofendeu a Deus, ele não amaldiçoou a Deus, como a sua esposa sugeriu, certamente incitada por Satanás. Mas é evidente que Jó era um ser humano. O título do nosso trimestre diz a fragilidade humana. O homem é um ser fraco. Embora colocado sobre toda a criação terrena, embora seja a coroa da criação terrena, o ser humano ele é frágil. Porque é perecível. Né? Quando a gente fala aqui dos produtos, né? Quando alguém diz assim, eu tenho um produto perecível, seja, o que é o produto delicado? É um produto que vai perder a validade, é um produto que vai estragar, é um produto que vai deixar de ter uso. O ser humano ele é um ser perecível por causa do pecado, é bem verdade, mas ele é um ser perecível. Ele vai se corromper. A Bíblia diz, tu és pó e ao pó tornarás. É verdade que o homem não deixa de existir com a morte física, mas ele é um ser frágil, é um ser fraco, é um ser que foi criado para ser dependente de Deus. E Jó, ele começou a entender a fragilidade do ser humano. Em um dia apenas perdeu todo o seu patrimônio e a sua família. E depois, repentinamente, perde a sua saúde. É um ser deformado. E Jó vai sentir esta fraqueza, esta fragilidade. E, embora fosse um homem de Deus, um homem que está em comunhão com Deus, ele não deixa de ser um homem. E por isso, ele vai se lamentar.
ele vai chorar as suas misérias. E neste lamento não há pecado. Quando alguém chora no sofrimento, quando alguém exprime a sua dor, o seu sofrimento, e isto é lamentar, ele não está pecando. Nós não somos feitos de aço, nós não somos feitos de ferro, nós somos de carne e osso, como dizia minha finada mãe. E como tal, nós vamos sentir as fraquezas, as angústias. O próprio Senhor Jesus angustiou-se até a morte. O próprio Senhor Jesus sofreu no jardim do Getsemane um estresse tal que o seu suor virou gotas de sangue. E a medicina mostra que no máximo estresse, os capilares né, que são, os irmãos sabem que tem as veias, as artérias, e elas também se dividem nos capilares. Os capilares mais tênues, mais, como dizia assim, os menores capilares, eles acabam se estalando e o sangue passa a jorrar. Jesus, não tendo pecado, sofreu angústia, peso do sofrimento. Jesus chorou. Por 2 vezes na Bíblia registra-se que Jesus chorou. Então chorar não é pecado. Lamentar não é pecado. Porque Jó não estava revoltado contra Deus, porque Jó não estava insultando a Deus, estava apenas chorando a sua miséria, contemplando a fragilidade do homem. Isto que é o lamento. E Jó, como ser humano, ele lamentou, ele chorou. Mas Jó era um homem de fibra. Ele não chorou logo em seguida o início da sua prova. A Bíblia diz que seus amigos, 3 amigos de Jó, ao saberem da sua situação, foram visitá-lo. Veja o que o texto sagrado nos fala. Lá em Jó, capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Tebanita e Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Os irmãos vejam que Jó ainda não tinha começado a chorar, não. Não se sabe, e é uma das peculiaridades do livro de Jó, nós não temos informações quanto a datas, quanto a tempo. Nós não sabemos quanto tempo durou a provação de Jó. Também não sabemos quanto tempo demorou para que os seus amigos viessem. A verdade é que a notícia correu. O maior de todos os homens do Oriente estava na miséria. E certamente Satanás fez divulgar isto o mais rápido possível. Isso já nos mostra que espalhar notícias ruins não é algo da parte de Deus. Fazia parte do trabalho do diabo espalhar esta notícia do opróbrio que ele mesmo lançou sobre Jó. E, lamentavelmente, nós temos nos dias de hoje
muitos agoureiros, muitos divulgadores de más notícias. Aliás, boa parte da mídia só vive das más notícias. É isto que vende, é isto que atrai, é isto que chama a atenção. E nós devemos, como servos de Deus, ver este caso e pensar duas vezes antes de começar a divulgar más notícias, antes de fazer propaganda da desgraça alheia. Isto é muito ruim, isto não é bom, isto traz prejuízo. Os amigos de Jó vieram com boas intenções. Eles eram amigos, não fugiram da presença de Jó, como muitos fizeram. Foram ao encontro de Jó, com o propósito de se condoer dele e de consolá-lo. Esses três amigos fizeram um acordo. Vamos lá consolar a Jó. Vamos sentir a sua dor. E isto é bom. E isto é elogiável. Este é um comportamento de homens corretos, de seres humanos. Quando eu falo homens, falo seres humanos que dizem servir a Deus. Eles foram até Jó para condoer-se dele e para consolá-lo. É verdade que este objetivo se frustrou, porque eles seguiram a orientação satânica, como nós iremos ver a partir da próxima lição. Mas o objetivo primeiro deles era este. Nós devemos ir ao encontro do amigo que está padecendo, sofrendo, para condoer-se dele e consolá-lo. É este o papel que o servo de Deus deve fazer. O servo de Deus produz o fruto do Espírito. E duas qualidades do fruto do Espírito são a bondade e a benignidade. A benignidade é querer bem a alguém. A bondade é fazer o bem a alguém. Por isso, quando formos ao encontro de alguém que está em dificuldade, não devemos ir ali para condená-lo, para acusá-lo. Não. Nosso papel é condoer-se dele e consolá-lo. Os amigos de Jó tinham boas intenções, mas guiados pelo inimigo, acabaram fazendo algo que não era correto. Mas nós, como servos de Deus, guiados que somos pelo Espírito Santo, devemos sempre nos aproximar das pessoas com dificuldade para condoer-se delas e consolá-las. Devemos ter cuidado. Os irmãos que fazem o trabalho da capelania, por exemplo, devem ter sempre isto em mente. A capelania é aquele trabalho de missão junto a pessoas que estão em situações delicadas, em situações de risco, em dificuldades. No hospital, enfermo, na prisão, cumprindo pena, ou aguardando julgamento. São situações delicadas que precisam ser tratadas da forma que Deus deseja. Nós devemos levar a mensagem do Evangelho e, para tanto, devemos nos condoer das pessoas e consolá-las. Afinal de contas, nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo é o Consolador. Os amigos de Jó chegaram e viram uma cena dantesca. Não chegaram, no início nem reconheceram Jó, tamanha a deformidade do patriarca. Mas eles chegaram e se humilharam, demonstraram que estavam sentindo a mesma dor do patriarca. A Bíblia diz que eles rasgaram os seus mantos, lançaram pó para cima. Era uma expressão de humilhação, era uma expressão de condolência, de luto. Estavam demonstrando que se irmanavam com Jó no seu sofrimento.
E ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio junto com o patriarca. Não tinham o que falar. A cena era forte demais. A destruição do patriarca era muito terrível. E ficaram calados diante de Jó durante 7 dias e 7 noites. Mas depois de 1 semana da chegada dos seus amigos, é que Jó vai começar a se lamentar. Um homem muito forte, mas o homem é frágil. O maior de todos os homens do Oriente. O homem que Deus dava testemunho no céu. Aguardou um tempo, que não sabemos qual, mas desabou em lamento. Porque era homem. Era homem. E nós não podemos esquecer que somos homens. O salmista, que é Davi, lá no Salmo 9, ele fala a respeito disto. Lá no Salmo 9, versículo 20. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Logo em seguida, ao Salmo 8, em que o salmista Davi diz que os homens são a coroa da criação, ele faz questão também agora de nos lembrar que nós somos meros homens. Não somos deuses, como defendem a nova era. Não somos super-homens, como defendem os teólogos da prosperidade ou os teólogos da confissão positiva. Nós somos meros homens. Somos, como diz Isaías, caco entre outros cacos de barro. É o que você vê lá em Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Somos meros homens. Precisamos de Deus. Temos de buscar a Deus. E Jó, depois de um tempo de resistência, sem pecar, ele começa a abrir o seu coração e a lamentar e a chorar. E o que diz Jó? Aí iniciamos a parte poética do livro de Jó. Até aqui, até o capítulo 2, nós temos a parte em prosa, ou seja, em que o autor descreve o mundo exterior. A partir de agora, nós vamos ter os poemas do livro de Jó, que vão do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6. E começa Jó falando. Jó vai se lamentar. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó vai perguntar: por que eu nasci? Ele não via perspectiva de melhora. Ele não entendia por que tinha acontecido aquilo. Ele não havia pecado. Ele havia refletido, certamente, se havia cometido algum pecado. Ele percebeu que não havia cometido nenhum pecado. Ele não tinha mais bens. Ele não tinha mais descendência.
Ele não tinha mais respeito. Ele não tinha mais consideração. A própria esposa sua dele desejava a morte. Então ele entendeu que toda a sua vida havia perdido sentido. E ele então pergunta: por que eu nasci? Nasci para ficar nessa situação? É uma atitude que revela todo o seu desânimo, toda a falta de nesta vida. Veja que, ao tentar entender o que estava acontecendo, Jó entra num estado depressivo e vai lamentar a sua própria existência. Ele vai amaldiçoar o dia em que nasceu. Veja que ele não atribui a Deus nenhuma falta. Ele não se revolta contra Deus. Ele apenas pergunta por que ele nasceu. É uma atitude que nos faz lembrar e que é normal em cada um de nós. Seria melhor não ter nascido do que estar sofrendo. Por que eu nasci? Esta é a indagação primeira de Jó. Agora, nesta indagação de Jó, nós temos uma grande revelação, muito apropriada para os dias de hoje. Ele diz o seguinte: pereça o dia em que nasci. Ele faz uma separação entre o dia em que ele nasceu e o dia em que ele foi concebido. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, no versículo 11: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Ele já existia antes de nascer. Aqui nós temos logo no primeiro livro mais antigo da Bíblia, a verdade de que a vida começa com a concepção e não com o nascimento. De que eu já sou um ser humano quando eu sou concebido no ventre de minha mãe. Porque ele diz: porque eu não saí dos ventres da minha mãe e depois morri? Ele já existia. É por isso que o aborto é um assassinato. É por isso que matar uma criança dentro do ventre da sua mãe é abominável aos olhos do Senhor. Jó já sabia disso. Jó já sabia que a vida começa na concepção. No momento da fecundação, nós já temos um ser humano. Ele até pergunta por que eu não nasci morto. Veja que ele diz isto lá ainda no capítulo 3, no versículo 16. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. A segunda indagação de Jó, o segundo lamento é isso: por que eu não nasci morto? Mas veja que ele diz que o aborto, as crianças que nascem mortas ou que não chegam a nascer, elas são crianças
crianças que nunca viram a luz, mas são crianças. Quando alguém aborta, está matando uma criança, uma vida humana. Está cometendo um pecado de homicídio. Não se deixe levar pelo discurso abortista, anticristão, do espírito do anticristo, que já chega a seduzir alguns que se dizem cristãos. A vida que está no ventre da mãe não faz parte do corpo da mãe, não. É um outro ser, é um ser vivo, é uma criança que, se morrer antes de nascer, será uma criança que nunca viu a luz, mas não deixa de ser criança. Jó, ele lamenta ter nascido, e Jó também deseja, diz, por que não nasceu morto? Porque se tivesse nascido morto, não teria passado por esse sofrimento todo que ele estava tendo. É uma natural tendência do homem, no seu sofrimento, desejar não ter nascido, desejar ter nascido morto, ou desejar a morte. Nós temos esta tendência. E isso é próprio do estado depressivo que a pessoa entra em razão do sofrimento. E Jó estava sofrendo terrivelmente. Como ser humano, não estava a suportar aquele sofrimento. E por isso, disse, por que nasci? Por que eu não nasci morto? Ou então, por que eu continuo vivo? Ele deseja a morte, assim como o profeta Elias desejou a morte. Ele não via perspectiva mais. Um homem de certa idade, doente, miserável, desprezado pela mulher, sem descendência, não tinha mais motivo algum para viver. E então ele deseja também a morte. Veja o que ele mesmo diz no versículo, nesse capítulo 3, que é o que nós estamos estudando hoje. Ele diz assim, no capítulo 3, versículo 20, por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Jó queria morrer. E é este o sentimento que advém da depressão, da falta de ânimo, da falta de esperança. E é por isso que muitos depressivos tentam o suicídio. Mas vejam que Jó desejava a morte, mas reconhecia que o dono da vida é Deus. Ele diz que esperava a morte, desejava a morte, mas como ele era temente a Deus, ele não tirava a própria vida, porque ele sabia que a vida é de Deus. Só Deus é o dono da vida. Então ele não estava em pecado, ele talvez fosse tentado para tirar a sua própria vida, mas ele sabia que não podia fazê-lo. Mas ele desejava a morte porque ele não via nenhuma esperança mais na sua vida. Não via razão de ser para a sua existência. Veja que ao tentar compreender o que se passava, Jó entra no desânimo. Jó entra na desesperança e passa a alimentar estes desejos mórbidos. Passa a lamentar o dia que nasceu,
o dia em que foi concebido, passa a lamentar por ter nascido vivo e passa a desejar a morte. Os desejos mórbidos, eles advêm ao homem no momento em que o homem quer entender a razão da sua existência, quer compreender os fatos que estão ocorrendo, que é algo que não lhe compete saber. É algo que está além da sua capacidade. Veja que tudo que estava acontecendo com Jó era fruto de algo ocorrido na dimensão da eternidade. Algo que só o leitor tem conhecimento. Jó não tinha conhecimento, sua mulher não tinha conhecimento, ninguém tinha conhecimento. Mas todos procuram compreender aquilo que só Deus sabe, aquilo que está além da sua capacidade, algo que é da dimensão da eternidade. E aquilo que é da dimensão da eternidade, nós só sabemos e só compreendemos por força de revelação divina. O profeta Isaías, ele é bem claro a este respeito, quando escreve lá no capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Há uma dimensão, há uma distância insuperável entre o nível de Deus e o nível do homem. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como os céus estão distantes da terra, os pensamentos de Deus estão distantes dos nossos pensamentos. E quando falamos em céu, eu costumo sempre dizer por aí, já disse aqui também, que o céu não é isto azul que nós estamos vendo aqui. Isso que nós estamos vendo azul num dia claro, num dia limpo, num dia sem nuvens, de sol brilhante, este azul que nós vemos é a atmosfera, é a Terra. Porque Yuri Gagarin, o primeiro astronauta russo que deu uma volta em torno da Terra, a sua primeira expressão via rádio foi: a Terra é azul. Este azul que nós vemos é a Terra. Os céus nós nem vemos. E estes céus que nós nem vemos, que são mais altos do que a Terra, estão tão distantes, mas os pensamentos de Deus estão ainda mais distantes do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus estão ainda mais distantes do que os nossos caminhos. Então, tentar compreendê-los através da nossa razão, através da nossa capacidade, é algo inglório, é algo impossível e é algo que somente nos trará o desânimo, a desesperança e, por conseguinte, nos trará sentimentos mórbidos. Era isso que Jó estava sofrendo. Ao tentar compreender por que estava sofrendo tanto, tendo sempre uma vida de comunhão com Deus, Jó entra na desesperança, entra na depressão e ele, então, não sabe por que existe. E entende que não deveria ter nascido. Por que eu nasci? Ou por que eu nasci vivo? Por que eu não nasci morto? Ou então, por que eu ainda estou vivo? Para que eu ainda estou vivo? Deseja uma morte no passado, deseja uma morte no presente.
Ele não tinha comprometido o seu futuro, porque ele tinha a esperança da eternidade. Porque ele estava em comunhão com Deus. E como nós dissemos na lição passada, Jó tinha o mesmo sentimento que tiveram Abraão, Isaque e Jacó, que buscavam uma pátria celestial, que eram desprendidos das coisas desta terra. Jó já tinha demonstrado que era desprendido das coisas desta terra, porque ao perder seu patrimônio e seus familiares, adorou a Deus. Ao perder a sua saúde, continuou adorando a Deus. E ele mesmo vai dizer, ao longo dos seus debates com seus amigos, entre aspas, nós vamos ver que ele vai dizer que ele tinha a esperança de ainda ver, ele sabia que o seu Redentor vivia e que ainda ele o veria. Ele não tinha uma perspectiva negativa com relação ao futuro, mas com relação ao presente, ele não via razão de ser para a sua existência. Até por causa do futuro que ele esperava, ele desejava a morte. Mas neste desejo da morte, ele não andava bem. Não. Mas era o fruto da fragilidade humana. Ele não estava pecando, mas ele estava mostrando a sua imperfeição. Veja que Jó não pecou em tudo isto, diz a Bíblia. Mas não diz que Jó não era pecador. Jó era um ser humano. Jó era imperfeito. Não há ninguém na Bíblia que seja perfeito. Só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos somos criaturas, somos imperfeitos. E Jó era imperfeito. Era frágil como ser humano. E este lamento revela a sua imperfeição, a sua fragilidade. Ele não via razão de ser para a sua existência em razão do seu sofrimento. Mas ele havia se esquecido de que tinha sido uma bênção até então para muitos. Para os seus filhos, que haviam morrido, mas eram fiéis a Deus porque foram instruídos e ensinados por Jó. As pessoas que Jó ajudou, nós teremos ocasião de ver isto numa próxima lição, mas Jó era caridoso, era filantropo, Jó fazia o bem às pessoas. Como nós dissemos na lição passada, Jó era uma pessoa de respeito, que julgava causas e julgava justamente. Jó aconselhou a muitos, Jó fez o bem a muitos. Embora estivesse naquela situação terrível naquele instante, ele tinha causado bem a muitas pessoas, a sua existência não tinha sido vã na terra. Mas ele não via razão para a sua existência diante do seu sofrimento. Porque, e aí nós lembramos o que diz Charles Spurgeon, é aqui que nós vemos esta pontinha de autossuficiência que já se tornava um embaraço na vida de Jó, e que é isso que Deus quer retirar e preventivamente impede que o patriarca caísse na soberba. Jó via o mundo rodar em torno dele. O bem que ele havia feito aos outros, isto não era levado em conta agora no seu lamento. Ele estava sofrendo, não via perspectiva, não tinha descendência, não tinha patrimônio, ele não via razão para existir. E pergunta, por que nasci? Por que não nasci morto? E por que? Para que eu estou continuando a viver? Jó, ele reduz a sua existência a si próprio. Ele esquece que ele havia existido para fazer bem aos outros.
e que ele tinha feito bem aos outros, e que ele glorificava o nome de Deus aos outros. Ele se esquece que ele não vive apenas para si. Isso nos faz lembrar um pensamento do grande rabino judeu Hillel. Hillel foi um rabino que viveu cerca de 100 anos antes de Jesus e que é considerado um dos grandes mestres da lei. E ele diz, ele tem um pensamento que está lá no Talmud, né, que é o segundo livro sagrado do judaísmo, que ele diz assim: se eu não sou para mim mesmo, quem é para mim? E se eu sou só para mim o que sou, se não agora, quando? Hillel, ele já adiantava um pensamento que o próprio Senhor Jesus disse. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E assim como Jesus foi servidor, nós também devemos ser servidores. Somos imitadores de Cristo. Então não podemos pensar na nossa existência tendo a nós como centro, pensando apenas na nossa individualidade, pensando apenas no nosso mundinho, no nosso eu. Veja que Hillel diz: se eu não sou para mim mesmo, quem é para mim? Agora, e se eu sou só para mim, o que sou? Nós devemos lembrar que temos que nos amar a nós mesmos. Jesus diz: amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas eu preciso amar o próximo. Eu preciso ter a minha existência servidora. Eu tenho que saber que eu existo para servir aos outros. Como servos de Deus, nós temos que servir aos outros e glorificar a Deus com as nossas boas obras. Não podemos pensar apenas em nós mesmos. Jó já estava com um universo voltado para si. E o depressivo, ele volta-se para si, ele esquece dos outros, ele esquece da dimensão dos outros. E é um problema sério esse, porque essa atitude de se voltar para si é o primeiro passo para a egolatria, para a soberba. E aí sim nós temos o pecado. O depressivo que se volta para si e chega à conclusão que não tem solução na sua vida, ele deseja a morte. E se ele continua se voltando para si, ele vai achar que a morte é a única solução, e ele então se coloca no lugar de Deus e tira a própria vida. Ele exclui o próprio Deus e ele tira a própria vida. Ele se acha o dono da vida, o dono de si. Ele se fecha em si mesmo, numa egolatria, numa soberba. E esse é o maior problema do suicídio, e por isso ele é pecado. Porque a pessoa se coloca no lugar de Deus, se faz de Deus. Um pecado que o diabo cometeu, querendo ser superior a Deus, querendo tomar o lugar de Deus. A mentira satânica que levou o primeiro casal a pecar. Vocês serão iguais a Deus. E Jó estava, como diz Charles Spurgeon, caminhando para isso. Caminhando para isso. E Deus permite esta prova para cortar este mal. Cortar este embaraço, este laço que poderia levar Jó à perda da sua salvação. E o próprio Jó confessa, lá no capítulo 3, versículo 25, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu.
Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó tinha receio de ser perturbado. Jó tinha receio, medo de perder a sua situação. E perdeu. Mas porque ele estava começando a construir um mundo à sua volta. Estava começando a se achar o centro das atenções. E por isso, Deus interviu para impedir que Jó pecasse. Não vivemos só para nós. Portanto, a existência nossa não deve ser baseada em nós mesmos. Não podemos construir uma vida centrados em nós, porque estamos nesta terra não para fazer a nossa vontade, não para o nosso engrandecimento, não para que tudo gire à nossa volta, mas estamos aqui como esteve o Senhor Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós também viemos a este mundo não para ser servidos, mas para servir e dar a nossa vida pelos irmãos. É o que o apóstolo João, ele ensina, lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Devemos viver para os outros, não nos desprezando, não nos anulando, porque a Bíblia diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Por isso não podemos nos prejudicar e comprometer a nossa vida por causa do outro. Mas precisamos saber que a razão de ser da nossa existência e da nossa peregrinação terrena é servir aos outros. Jesus deu a sua vida para o nosso resgate e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Estava começando a perder esta noção. Ele que tanto bem tinha feito aos outros, começava a surgir uma pontinha de autossuficiência. E Deus então corta. Mas nós notamos aqui neste lamento de Jó que este pensamento do mundo à sua volta estava bem presente. Ele continua respeitando a Deus, obedecendo a Deus, temendo a Deus. Ele nem pensa em tirar a própria vida, porque Deus é o dono da vida. Mas ele acha que sua existência não tem sentido. Por que nasci? Por que eu não nasci morto? Por que eu continuo vivendo? O que eu temia aconteceu. E agora, perturbado, eu não sirvo mais para nada. Não tem motivo a minha existência. Quero que Deus ponha fim à minha vida. Era este o lamento de Jó. E este lamento não tinha razão de ser. O que aconteceria se Deus tivesse atendido ao lamento de Jó? Se Deus tivesse concedido a Jó? Em primeiro lugar, jamais teríamos este exemplo de adoração a Deus. Se Jó nunca tivesse nascido, se tivesse nascido morto, nós nunca teríamos este exemplo
de adoração, este exemplo de sofrimento, este exemplo de paciência, como diz Tiago. Segundo, nunca teríamos a oportunidade de observar esta verdadeira mensagem para os adoradores de Deus. Jamais teríamos este ensino que estamos tendo aqui, da parte de Deus, na sua palavra. Jamais saberíamos o significado do que é adorar a Deus, independente das circunstâncias. E jamais aprenderíamos a respeito deste servo chamado Jó. Esta provação serviu, inclusive, para inaugurar a revelação das Escrituras. O exemplo de Jó é um ensino para nós hoje. Jó era um ensino para os homens do seu tempo, mas passou a ser um ensino ao longo da história da humanidade. Tudo isto não aconteceria se Jó não tivesse nascido, se tivesse nascido morto e se não tivesse sobrevivido à sua prova. A visão de Jó era mesquinha, extremamente limitada. A visão de Deus, como sempre, era muito mais ampla. Deus não queria o mal de Jó, mas não queria apenas o bem de Jó. Deus queria o bem de Jó e o bem não só dos contemporâneos de Jó, mas de todos os servos, os milhões e milhões de servos de Deus que existiriam depois de Jó e que teriam em Jó um exemplo de paciência e que teriam em Jó uma prova da misericórdia e da piedade de Deus. No momento do sofrimento, chore, porque você é homem, você é ser humano, você é de carne e osso. Lamente, chore. Isto não é pecado. Mas não tente entender o que acontece, para não cair em depressão. E saiba que a sua falta de visão, a sua falta de perspectiva, nada significa, porque você está sob a orientação, sob os cuidados de Deus. E para Deus, não existe uma luz no fim do túnel. Ele próprio é a luz. Amém.